Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro aqui agora já. E, por falar nisso, uma pergunta bem polêmica, sempre atual, com mudanças históricas, até o ponto que hoje mudou bastante em relação a isso, mas o fundamento é igual. O judaísmo não quer converter ninguém. Não é proselitista, não faz questão que as pessoas se tornem judeus. Por outro lado, é muito mais ambicioso no sentido de querer que o mundo inteiro, cada pessoa e pessoa, se torne uma boa pessoa. E o que isso quer dizer? Não é só um judeu que se torna obrigado a cumprir 613 e com as mitzvot, os mandamentos rabínicos, 620 mandamentos, mas existem 7 mitzvot, mandamentos universais que valem para todo mundo, que inclui acreditar num Deus único, não matar, não roubar, assim por diante, que é comum para todo mundo. E isso, um judeu tem um mandamento de ajudar de uma forma bem incisiva que as pessoas passem a cumprir esses 7 mandamentos, passem a se tornar responsabilidade nossa, que cada um e uma no mundo inteiro se torne uma boa pessoa. Não devemos ficar parados assistindo e esperando. Somos ativos nessa parte de construção do mundo melhor também. Só para esse roto, esse é o volume 26 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos, essa Parashat Yitro, e é a Sirá de número 3. Tem no Rambam as leis, no final do Rambam, no Mishneh Torah, as leis que falam sobre os reis e suas guerras, que fala sobre Mashiach, que é uma especialidade, unicidade do livro do Rambam, do Maimonides, que fala que o Moshe Rabbeinu, ele não herdou e recebeu a Torá e suas mitzvot apenas para o povo judeu, como está escrito em Devarim, Morashak Elat Yaakov, que é uma herança para a comunidade, a congregação de Yaakov, que seria o povo judeu. Mas é para todos aqueles que querem se converter dos outros povos, como está em Bamidbar, Kahem Kager, como define e fala sobre a ideia de ter alguém que se converte ao judaísmo, mas não só isso. Mesmo aquele que não quer se converter para o judaísmo, a gente não deve forçar, convencer, obrigar a receber a Torá de Mitzvot, mas que também Moshe Rabbeinu recebeu diretamente de Hashem, que é chamado Piagvurá, da boca da severidade, convencer, de certo modo, incisivamente obrigar cada pessoa do mundo receber sobre si as mitzvot, os mandamentos que foram ordenados para os filhos de Noah, que o mundo inteiro veio dos filhos de Noah. E, inclusive, uma pena capital para aquele que não queira receber isso. Pelas palavras do Rambam, então, se entende simplesmente que a obrigação de convencer o mundo inteiro a cumprir os mandamentos dos filhos de Noah está ligado com a entrega da Torá. Na alahá seguinte, 11, o Rambam explica por que o mundo inteiro deve cumprir essas mitzvot. Então não é a ideia de converter quem não é judeu, mas que cada um no mundo observe as suas 7 mitzvot. Kola mekabel shah mitzvot, todo aquele que recebe sobre si os 7 mandamentos
e se cuida para cumprir, é chamado entre os justos das nações. Hassidei Umot Olam é um título, né, uma qualidade muito grande, né, entre as pessoas devotas, pias, que tem no mundo inteiro. E que ele aceite sobre si isso, porque assim foi ordenado por Deus, na Torá. Então associa se tornar um Hassid Umot Olam, um justo entre as nações, porque isso é um mandamento de Deus na Torá. E isso foi informado, foi passado, transmitido através de Moshe Rabbeinu, que antes disso, os filhos de Noah, os Bnei Noah, que é o mundo inteiro, já tinham isso, já tinham sido ordenados antes, mas não era de acordo com o mandamento da Torá. Precisa entender por que essa obrigação recai sobre o povo judeu. Afinal de contas, cada um por si. Cada um se preocupa com o seu nível, com o seu cumprimento, a sua relação com Deus. E qual a relação mais ainda, não só com cada judeu que tem essa obrigação, tem esse mandamento, como associar com o recebimento da Torá e com Moshe Rabbeinu, que é o líder do povo judeu. Existem várias definições para quem não é judeu. Uma, por exemplo, é um ger toshav, né? Tem um convertido que se torna um judeu para todos os assuntos, que é um ger, e tem um ger toshav, que é um residente, que é um ger habitante, como se diz, que recebe sobre si as 7 mitzvot, não as 603 ou 620, só as 7 mitzvot, mas recebe sobre si isso num tribunal rabínico. Tem também aquele que é chamado só o Ben Noach, né? É uma pessoa que não é judia, mas que recebe sobre si cumprir as 7 mitzvot, mas não recebe sobre isso num tribunal rabínico judaico. E esses Bnei Noach são considerados aquele que cumpre, mas que não foi ordenado, enquanto que um ger toshav é aquele que cumpre, sendo ordenado a cumprir essas 7 mitzvot. Em princípio, em Matan Torah, na entrega da Torá, mudou o status dos Bnei Noach de antes, né, dos que não são judeus, que passaram a ter a obrigação de receber na frente do tribunal rabínico essas 7 mitzvot. E o mandamento que tinha de antes, que não era ligado com a entrega da Torá ainda e com o tribunal rabínico, foi anulado. Segundo Maimônides, já eram obrigados antes, né? Bnei Noach mikodem nissavu bahen, eles já tinham essa obrigação, ok. E o 2 é que não dá para entender porque o povo judeu se tornou responsável por convencer e obrigar e ser incisivo em relação ao mundo inteiro, passar a cumprir as 7 mitzvot. Em princípio, os Bnei Noach, né, os que não são judeus, precisam cumprir essas mitzvot porque Hashem mandou na Torá, e essa ligação é feita pelo povo judeu, para quem a Torá foi entregue. Mas por que daí precisa o povo judeu convencer os outros povos? Segundo o Gaon Rogatchover, o Rambam Maimônides se baseia em 2 tipos. Um, que é o ger toshav, como a gente falou, que está ligado com um tribunal rabínico, e o outro é um Ben Noach, é aquele que também está incluído nessa obrigação de passar a cumprir as 7 mitzvot, mas não precisa receber sobre isso num tribunal rabínico. Segundo o Kesef Mishnah, que é um comentário do Rambam, nas leis do Brit Milá, um servo que não fez o Brit Milá, se ele cumpre as 7 mitzvot, pode ser mantido como sendo um servo. Mas se ele não cumpre, ele não pode ser mantido. Isso se aplica mesmo aos nossos dias, mesmo quando não temos autonomia e que não impera as leis de ouvi-lo. O ger toshav é aquele que recebe por si mesmo, ele decide isso, não é forçado, não é convencido. E segundo, é na frente de 3 haverim, que são os estudiosos da Torá, como a gente falou no tribunal rabínico, de 3 no mínimo. E terceiro, a aceitação deve ser justamente porque Hashem mandou e porque está na Torá. Então, a lei de convencer não é ligado a isso em especial, que é um caso específico, mas sim para o mundo inteiro, mesmo aquele que não
decide sobre si receber as 7 leis na frente do tribunal rabínico. Na linguagem do Rambam, do Maimonides, nossa mitzvah do povo judeu não é simplesmente tentar ou dar um jeito, mas sim convencer com força, obrigar cada um a aceitar sobre si essas 7 mitzvot, mesmo que não seja na frente do tribunal rabínico, como se fosse um mandamento que eles têm que cumprir. Tem uma discussão na Guemará, em Avodah Zará, entre Rabi Meir e os Chachamim. Rabi Meir diz que o Ger Toshav, aquele que se converte, né, um residente que se converte, é para não fazer idolatria, simplesmente. Ele, se responsabilizando não fazer idolatria, aceitar Deus como um Deus único, já é um Ger Toshav. Os Chachamim dizem que são os que recebem sobre si as 7 mitzvot e também, conforme os Chachamim, também conforme o Rabi Meir, que também não fazem idolatria. O Rambam Maimonides decide, conforme os Chachamim, que é receber sobre si as 7 mitzvot, mas nas leis de Isrebiá, de relações proibidas, diz como o Rabi Meir, que também é as 7 mitzvot, além de não fazer idolatria. Porque acentua. A pergunta é por que o Rambam acentua aqui separadamente essa mitzvah de não fazer idolatria, já está incluída nas 7 mitzvot, que é uma das 7, é não fazer idolatria. O Merita, que é um Midrash, explica sobre o verso que está em Shemot, nossa paraxá, Lo elechai elokim acherim al panai, que você não vai ter outros deuses. É o segundo dos 10 mandamentos. O Merita explica porque nos 10 mandamentos se fala no começo, eu sou Deus, teu Deus. Ele fala, você não vai ter outros deuses. O Merita traz uma parábola, uma metáfora, que é quando um rei de carne e osso, que ele vai para o país e ele primeiro pergunta se aceitam o seu reinado, ele como rei. Então ele pode dar os decretos dele, porque se ele falar os decretos dele sem eles terem assumido aquele rei como rei, então para que servem os decretos? Então quando Hashem fala, eu sou teu Deus, ele está assumindo, o povo está assumindo Deus como rei. É o único. Depois ele vai dar todas as mitzvot, todos os decretos que são a partir do recebimento, aceitação de Deus como rei. Então, na entrega da Torá, tiveram esses 2 assuntos também. A aceitação do reinado de Hashem, que Deus é o nosso Deus, e a aceitação dos decretos, das mitzvot, já que ele é o nosso Deus, ele é o nosso rei, quais são os decretos dele para o seu reinado. Por que então o Rambam diferencia a idolatria das mitzvot em geral? A explicação é que no primeiro, que é aceitar o reinado, inclui não fazer idolatria. É aceitação do reinado de Hashem. No segundo, está ligado com os decretos de todas as mitzvot, a partir do momento que já se aceitou, se recebeu sobre si o reinado de Hashem, o reinado de Deus, que não terá outro Deus, né, não vai fazer idolatria, né, que Deus é o único, então começa depois a receber todas as mitzvot, os decretos do rei. Do mesmo modo, tem isso em cada convertido e também para o Ger Toshav. Por isso que o Rambam traz isso justamente nas relações proibidas, porque ele trouxe antes as leis do convertido geral e agora traz as leis do Ger Toshav. O mesmo vale para todas as pessoas do mundo inteiro. Além do convertido, que recebe sobre si todas as mitzvot, do Ger Toshav, que recebe sobre si as 7 mitzvot na frente do tribunal rabínico, e um Ben Noach, que recebe sobre si as 7 mitzvot, mas não na frente do tribunal rabínico. Que isso inclui todas as pessoas do mundo, todo mundo é um Ben Noach, que todos eles devem receber sobre si as 7 mitzvot.
e a gente tem que ajudar que cada um se convença disso. O objetivo da Torá não foi só a aceitação do reinado de Hashem e das mitzvot para si, para cada judeu, mas sim encarregou cada um de nós transformar o mundo inteiro. Como está escrito em Zecharia, no capítulo 14, que Hashem vai ser o rei do mundo inteiro, naquele dia vai ser Deus um e o seu nome um. Por isso deve ser no modo de convencimento, ao ponto de obrigar, pois vale sempre, não só como um Ger Toshav, mas para todos os Bnei Noach, e é como uma continuação do Matan Torá. Mas hoje não temos força de obrigar, nem mesmo de punir quem não o faça. Isso não nos desobriga de fazer o máximo, com as palavras. Isso vale para todos nós, para qualquer um, não só para um rei e não só para o tribunal. Principalmente aqueles que trabalham e lidam com não-judeus como todos nós. Se vale agora, uma outra pergunta é por que isso não tem nos Hanarur, no Código de Leis, e por que não tem nos comentaristas durante esse tempo todo na Torá? Por que não observamos nas gerações passadas, quando tínhamos mais força do que agora? Mesmo quando não era proibido converter, sempre evitamos incentivar, a não ser nos casos que as pessoas queriam espontaneamente e por vontade própria, com decisão, se tornar um judeu. Principalmente na Idade Média, se evitou converter as pessoas, até para não ter repercussão ou em outras comunidades que poderiam sofrer com isso, porque alguma comunidade estava incentivando a conversão. Isso sempre apresentou um perigo, por isso não aparece nos livros de perguntas e respostas, nem no Código de Lei Judaico. Terminando, se temos essa mitzvah de convencer as pessoas do mundo a receber sobre si os 7 mandamentos universais, certamente é proibido fazer algo que os levem a transgredir essas 7 mitzvot, mesmo quando não for válido, como não colocar um obstáculo na frente de um cego. Certamente temos essa mitzvah, esse mandamento, quando não gerará danos a um judeu. Hoje em dia, isso de convencer as pessoas a serem boas pessoas tem benefícios até para outros judeus, porque todos os judeus ainda estão sob as marcas assustadoras dos acontecimentos terríveis de cerca de 40 anos, quando o Rebbe escreveu isso, que é em relação à Segunda Guerra Mundial, hoje seriam cerca de 33 anos atrás. As pessoas, os judeus, viram com clareza que nos lugares onde tinham Hassidei Umot Haolam, pessoas justas, que cumpriam de algum modo as 7 mitzvot deles, as pessoas ficaram chocadas com assassinatos e roubo que tinha, Deus nos livre, e por isso dezenas de milhares de judeus se salvaram naturalmente. Não foi por milagre, foi porque as pessoas perceberam quanto estava errado fazer o que estava sendo feito nos alemães na época da Segunda Guerra Mundial, então eles salvaram os judeus naturalmente. Certamente que nunca mais aconteça isso e que seja só bom de forma revelada, de verdade, para cada um e uma. Agora, quem tem muitos negócios com harmonia e proximidade com outras pessoas, não tem mais perigo, nem para as outras pessoas, de ajudar ou ter relações comerciais com os judeus, e ainda por cima se beneficiam também. Concluindo, hoje, de modo mais simples, quando uma pessoa tem a escolha de prejudicar financeiramente um judeu, Deus me livre, ou o contrário, ajudá-lo, se a pessoa tem consciência que tem um olho que vê tudo e um ouvido que ouve tudo, saberá que deve cumprir as 7 mitzvot e terá uma influência boa, das mais abençoadas que pode ter, também na sua relação com os judeus e na sua vida. Isso terá um efeito multiplicativo de milhares e milhares que passarão a cumprir as 7 mitzvot, que é comum, universais, e que é o mandamento de Hashem, de Deus, e terão cada vez mais respeito e admiração quando percebem que os judeus se esforçam para que tenha bondade no mundo, que tenha justiça, que tenha retidão no mundo inteiro, e agem para o bem da comunidade, da cidade, do país e da humanidade em geral. E todos verão como tem
em Ishaiau, e está assim também no portal da ONU, Ntatira leor goim, e eu vou te colocar como uma luz entre as nações. E vai trazer a salvação para o mundo inteiro, e aumentará nosso orgulho judaico, e vai se cumprir também o que tem em Tzefania, que está no final das leis do Rambam, que então Hashem vai trazer uma linguagem comum para todo mundo, reconhecendo com união Hashem como o rei do mundo inteiro, e a gente vai estar com Mashiach Tzidkeinu Mamash agora já. Amém, que é